Irmãos, a minha intenção com as duas palavras que me foram oferecidas é tentar, de alguma maneira, trazer duas ilustrações bíblicas para o conceito de justificação. E assim, tento oferecer a minha contribuição modesta ao tema geral da conferência. Nesta noite, a nossa palavra é quando o perdão sacrifica a justiça. Quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em 2 Samuel, no capítulo 14, os versos de 28 a 33. 2 Samuel, capítulo 14, de 28 a 33. Vejam os irmãos que nos versos anteriores, o verso 24 diz que Davi, o rei, mandou dizer a Absalão: torne para a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. Agora vamos ver os versos 28. Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém sem ver a face do rei, mandou ele chamar a Joabe para o enviar ao rei, porém ele não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas não quis ele vir. Então disse aos seus servos: vede ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele, ide e metei-lhe fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou e foi à casa de Absalão e lhe disse: por que meteram fogo os teus servos no pedaço de campo que é meu? Respondeu Absalão a Joabe: mandei chamar-te, dizendo: vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe: para que vim de Jesus? Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, quero ver a face do rei. Se há em mim alguma culpa, que me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe disse. Chamou o rei Absalão, e este se lhe apresentou, e inclinou-se sobre o rosto em terra, diante do rei. O rei beijou Absalão. Meus amados irmãos, a Bíblia nunca fica idealizando ou bajulando os seus heróis. A Bíblia é suficientemente honesta, tanto para mostrar o aspecto da humanidade com todos os seus pecados e falhas, bem como para exaltar a graça e a misericórdia de Deus. A Bíblia é um espelho, e nela nós encontramos um padrão, que é Cristo. A vida de Davi é um exemplo disso, e não há dúvida alguma, o rei Davi permanece entre as luzes mais brilhantes da Bíblia, à exceção de Jesus Cristo. É muito significativo que Deus reservou um livro inteiro do Antigo Testamento para cobrir o seu reino de 40 anos, que contém o seu pináculo mais elevado da realização, assim como o seu vale mais profundo de miséria e da derrota. Sem poupar detalhes em qualquer um destes extremos, o Espírito de Deus grava os fatos que engrandeceram Davi, assim como os fatos que o conduziram à agonia da alma. O livro de 2 Samuel cobre 40 anos de uma vida muito colorida e cheia de contrastes, e apresenta muitas lições que nós podemos aprender. Deus escolheu um jovem chamado Davi, que se tornou tão importante que 62 capítulos da Bíblia mencionam a sua vida. Além disso, quando o Novo Testamento foi mencionado, nenhum outro homem ou mulher de todo o Antigo Testamento foi mais mencionado do que Davi. Não é de admirar, pois, que Davi foi chamado de 2 vezes o homem segundo o coração de Deus. Pare e medite em todas as coisas que são ditas ou estão relacionadas com Davi, com o nome de Davi, a cidade de Davi, a estrela de Davi,
a linhagem de Davi, a semente de Davi, a chave de Davi, a casa de Davi, a torre de Davi, o trono de Davi, a prole de Davi, a raiz de Davi. O Novo Testamento começa com palavras muito vigorosas. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E é interessante que também o Novo Testamento termina dizendo: eu, Jesus, eu sou a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã. O primeiro nome do Novo Testamento é Jesus Cristo. O segundo nome do Novo Testamento é Davi. O último nome do Novo Testamento é Jesus Cristo. O penúltimo nome do Novo Testamento é Davi. Mas se há um ditado católico romano que diz que todo santo tem um pé de barro, Davi tinha o seu. Ele descuidou-se dos seus negócios do governo, descuidou da educação e da disciplina dos filhos, envolveu-se com muitas mulheres, derramou muito sangue inutilmente. E após o pecado de Davi, no episódio de Batseba e Urias, a profecia de Natã acerca de Davi continha 3 partes. A primeira parte diz: não se apartará a espada jamais da tua casa. A segunda parte diz: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. A terceira parte diz: e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Cada um de nós ou está debaixo do julgamento do pecado, que Deus nunca perdoou, ou nós estamos sofrendo a disciplina de nosso Pai Celestial por causa do pecado que Ele já perdoou. Ou seja, é uma situação ou outra. Não há meio termo aqui. E o que agora passa a acontecer com Davi e a sua casa durante estes anos, após o episódio com Batseba, não é devido ao fato de que Deus não o tenha perdoado, mas exatamente porque Deus o perdoou. E as Escrituras demonstram que a mão disciplinadora do nosso amoroso Pai Celestial é uma coisa muito diferente do que a mão julgadora do Santo Deus. Após o pecado de Davi, no episódio de Batseba e Urias, o foco do cronista aqui, em 2 Samuel, é colocado sobre a pessoa de Absalão. Quem era Absalão? O nome dele significa pai da paz. É o terceiro filho de Davi, cuja mãe era Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, e Gesur era uma cidade na região da Síria. Absalão nasceu em Hebrom, já no período em que Davi fora aclamado rei naquela cidade. Absalão nasceu na casa real e tinha sangue real, tanto pelo lado paterno quanto pelo lado materno. E Absalão tornou-se o filho favorito de Davi. E meus irmãos, Absalão é o personagem central neste início de cumprimento da profecia de Natã. Temos o início do cumprimento da profecia de Natã em relação a Davi e a sua posteridade com Absalão. E as coisas se agravam quando acontece o incesto entre Amnon e Tamar, filhos da poligamia de Davi. De alguma maneira, aliás, os maiores problemas na vida de Davi encontram-se relacionados com a sua poligamia. Os filhos de Davi seguiram o exemplo do pai no adultério e no assassinato. E neste episódio envolvendo irmãos Amnon e Tamar, esses 2 filhos de Davi, um deles apaixona-se pela sua meia-irmã. Esta era muito bonita. A paixão agravou-se a tal ponto que Amnon não conseguia viver sem que possuísse a sua irmã. Astuciosamente fingiu-se doente e pediu ao pai que Tamar lhe fizesse companhia e cuidasse dele.
A jovem obedeceu a Amnon e em seu quarto este violentou-a quando eles estavam a sós. E após, diz o texto bíblico, maior era a aversão dele do que o amor. E o pecado desse filho de Davi era triplo, porque ele praticou o incesto por estupro, acompanhado de profunda indignidade humana, pois após possuí-la, ele a expulsou de casa como uma coisa descartável, sem considerar a vergonha a qual ele a expunha diante de todos. Este ato trouxe ódio, vingança, morte, destruição à família de Davi. Aí o texto bíblico então apresenta Absalão nesse contexto. Diz que Absalão, irmão de Tamar, por parte de pai e mãe, cortou relações com Amnon e não lhe falou mais nem mal, nem bem. Rompeu com seu irmão e começou a planejar a vingança. E aqui nós encontramos a raiz do primeiro problema, aliás. Porque o livro de Levítico, aliás, a lei de Moisés previa para o caso de Amnon a pena capital. Se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vir a dele, torpeza é. Portanto, serão eliminados na presença dos filhos do seu povo. E Davi abdicou da autoridade de rei, de juiz e de pai, e não disciplinou o seu filho Amnon. E o que vem a seguir uma série de problemas. E eu disse que a autoridade de Davi era uma autoridade tríplice, pai, juiz e rei, e eram todas essas autoridades emanadas de Deus. E no caso da sua autoridade de rei e juiz, é bom nós lembrarmos que acima do trono de Davi estava a Arca da Aliança. Ou seja, de alguma maneira o trono de Davi, o juízo de Davi, deveria emanar da autoridade que vinha daquele que estava governando assentado ou lá entre os querubins. Mas isso não aconteceu. Davi não disciplina o seu filho. 2 anos depois do incesto, do estupro, Absalão manda matar seu meu irmão Amnon. E o resultado, novamente, é sofrimento de Davi. Aí dá-se a fuga de Absalão para o norte, para a terra e a parentela da sua mãe, para a casa de seu avô, e ficou ali 3 anos. E agora vem a segunda raiz do problema. Davi inicialmente propôs-se disciplinar Absalão, mas quando passou a dor de Davi, passou também o seu senso de justiça. Diz aí o capítulo 13, verso 33, aliás, sim, verso 39, cessou de perseguir a Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Amnon, que era morto. Passam-se aqueles 3 anos, Joabe, percebendo que o rei arrefeceu, negocia a volta de Absalão, porque no entender desse general de Davi, Absalão seria o herdeiro natural do trono. Ele simula um caso de justiça, apresenta ao rei. Em resumo, o que ele vai dizer é o seguinte: já não se pode fazer nada por Amnon, que está morto. Convém, pois, que Absalão volte. O rei manda trazer de volta Absalão, porque já fica com saudade, ansioso por rever o seu filho predileto. Não leva em consideração os vingadores de sangue, não leva em consideração aquilo que está ali prevendo para a situação de Absalão. Davi tinha o dever de vingar o sangue de Amnon. E aí você tem então um perdão pela metade. Absalão começa a ganhar a simpatia do povo. Ele é bonito, ele é um galã hollywoodiano, ele é um pavão,
Ele unta aqueles cabelos compridos com óleo, esparge nele ouro em pó, para que flamejassem ao sol. Ganha a simpatia do povo e obtém o perdão do rei, o acesso ali à corte. E diante da corte, esse episódio conclui com o texto que nós lemos: o rei beijou a Absalão. O beijo representava o perdão. O exemplo de perdão errado é este em que o rei, atentem para a linguagem aqui do texto bíblico, em que o rei Davi deu ao seu filho Absalão. Após o seu pecado, Davi tornou-se muito vulnerável e sentimental. E como rei, ele deveria punir o malfeitor, mas como pai, ele se viu traído em seus sentimentos. O pastor aqui não aplica a disciplina no seu filho, porque é seu filho. E ele não puniu seu filho Amnon após o estupro e o incesto, e também o rei deu as boas-vindas ao seu filho delinquente, Absalão, de volta à sua presença, e isto, meus amados irmãos, sem nenhuma evidência de arrependimento ou lágrima da parte daquele jovem presunçoso e arrogante. E o que esse tipo de perdão ocasiona? O tipo de perdão que Davi deu ao seu filho Absalão apenas semeou a semente de uma rebelião ainda pior. Davi se verá atraído justamente por aquele filho a quem ele havia perdoado. E o que acontece com Absalão após o beijo? O pavão começa o seu canto. Primeiro, Absalão começa a furtar o coração do povo. Herdeiro natural do trono, já que nada nós sabemos acerca do segundo filho de Davi, que talvez fosse morto. Ele vai minando a casa de seu pai pelas beiradas, mediante lisonjas, falsidade, político hábil. Durante 4 anos ele fez isto. Depois ele se proclama rei em Hebrom. Hebrom foi onde ele nasceu. Ali Davi foi coroado rei, uma cidade importante, aliás, no sul, a cidade mais importante. Com isso, Absalão estrategicamente buscava não apenas o apoio ao norte, mas o apoio ao sul também. Além disso, Absalão, muito sagaz, deve ter percebido que deveria ter permanecido, resistido a algum rancor em Hebrom, pelo fato de haver Davi escolhido Jerusalém como capital. Absalão declara guerra, lá rei coroado em Hebrom, declara guerra ao seu pai. Aí nós temos um episódio dramático. A fuga de Davi e da sua corte de Jerusalém, fazendo aquele caminho humilhante de Jerusalém para Jericó. Davi fugiu de sua fortaleza com poucos que o acompanhavam, a fim de ganhar tempo. Confiou no Senhor o resultado. Com humildade, Davi aceitou a vontade do Senhor. No entanto, isso não o impediu de tomar providências para assegurar a sua sobrevivência. E como ele disse ao Senhor: faça o que bem lhe aprouver. Ao arrependimento de Davi. E nesse episódio, Absalão se deita em espetáculo público com as concubinas mulheres de seu pai no palácio de seu pai. Absalão nunca havia derramado uma lágrima, nunca demonstrara alguma evidência de arrependimento ou sinal de um coração partido. O perdão que Davi deu a Absalão, e este é o ponto que desejo destacar, é completamente diferente do perdão que Deus concede ao pecador. Esta total inadequação do perdão de Davi a Absalão
contrasta com o modo como Deus perdoa uma alma. Como é o perdão de Deus? Como pecadores, estamos banidos da presença de Deus. É isso que o apóstolo Paulo diz. Estamos alijados, alienados, separados da presença de Deus. Não apenas isto, como pecadores, estamos em conflito com Deus. E certas pessoas imaginam o perdão de Deus como alguma coisa banal, como alguma coisa fácil, porque essas pessoas medem a Deus a partir de si mesmas. Mas atentem para o que diz a palavra de Deus, é que o Senhor nunca perdoa às expensas com o sacrifício, ou ignorando, ou suspendendo a justiça. Para que o perdão de Deus seja adequado, em primeiro lugar, meus irmãos, aliás, ele precisa levar em consideração duas coisas. Em primeiro lugar, o abismo, o golfo entre o pecado e a justiça precisa ser mantido. É preciso que se mantenha no perdão adequado do nosso Deus o golfo entre o pecado e a justiça. Pecado é pecado, justiça é justiça. Deus perdoa, mas apenas na condição em que não houver nenhuma alteração, nenhuma falsificação, nenhum comprometimento, nenhuma abdicação da justiça. Deus não declina da justiça em seu perdão. Assim, a primeira coisa que Deus precisa fazer no oferecimento do seu perdão é sustentar a justiça, é manter a justiça. E o pecado é chamado pecado. E estas duas coisas nunca podem ser confundidas ou colocadas juntas. A segunda coisa que Deus precisa fazer, se Ele vai conceder o perdão, é tornar a pessoa a quem Ele perdoa, voltar a pessoa, mudar a pessoa da pecaminosidade secreta, da sua velha natureza, para um coração penitente, para um coração quebrantado de uma vida de pureza. Ou seja, o Senhor não apenas Ele mantém esse senso, essa separação, esse golfo entre o pecado e a justiça, mas Ele de alguma maneira precisa mudar o fluxo, a direção, a propensão, a inclinação, a posição, melhor dizendo, desta pessoa em relação aos seus pecados. Porque se isto não for feito, do contrário, o perdão irá apenas incentivar o pecado que Ele tem perdoado. É preciso um coração quebrantado, um coração, é um arrependimento que conduz aquela pessoa a uma nova condição de vida, a um novo relacionamento com o Senhor. Atentem que muitas vezes nós, homens, costumamos a ter um senso superficial do perdão de Deus. Nós temos que colocar as etiquetas da mesma maneira que Deus coloca a etiqueta. E temos que colocar a etiqueta pecado no mesmo lugar ou nas mesmas coisas em que Deus coloca esta etiqueta. E um problema bem grave é nós começarmos a seguir as nossas próprias estimativas a este respeito e não as estimativas de Deus. E quando isso acontece, esse é normalmente o princípio de decadência de uma pessoa. Os homens costumam então
ter um senso superficial do perdão de Deus. Isto porque um senso superficial do pecado fica satisfeito com um senso igualmente superficial de perdão. A justiça e o perdão de Deus, meus amados irmãos, se conciliam, digamos assim, na cruz. O choro por nossos pecados simplesmente não salva, se esse choro não nos conduzir à cruz de Cristo. Não é o choro que transpõe o abismo entre a justiça e o pecado, nem o esforço humano, nem qualquer obra humana. Num país de pagadores de promessas e de centros populares de peregrinação, esta verdade precisa ser afirmada. É preciso que o nosso choro nos conduza a Cristo. Na igreja na qual eu passei a minha infância, nós cantávamos um antigo hino, cuja letra diz assim: o chorar não salva, mesmo lagrimar sem fim, jamais mancha carmesim poderá lavar em mim, o chorar não salva. Obras não me salvam, meus esforços sem cessar não me podem transformar, nem meus males expiar, obras não me salvam. Orações não salvam, apesar do seu fervor, petições não têm valor para salvar o pecador, orações não salvam. A última estrofe dizia assim: é Jesus quem salva, Ele a obra consumou, meus pecados expiou, com seu sangue me lavou. É Jesus quem salva. Foi Jesus que padeceu, sobre a cruz por mim morreu, por seu sangue que verteu, pôde assim salvar-me. É preciso que o nosso pecado e o nosso arrependimento nos conduzam à cruz, irmãos. É na cruz. E apenas na cruz que Deus manifesta aquilo que Ele requer. Porque no Calvário, o abismo, o golfo entre um Deus santo e o homem pecador encontra uma espécie de ponte. Ali na cruz, nós contemplamos a miséria de sermos banidos da presença de Deus. Quando ouvimos Jesus clamar em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? O perdão de Deus para a alma do homem pode apenas encontrar lugar quando a alma culpada e um Deus santo são colocados juntos através da fé, fé que clama pelo preço que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro Santo, pagou. O perdão que Davi concedeu a Absalão
foi totalmente inadequado, conduzindo a um agravamento do pecado, da rebelião, da separação entre eles. O perdão de Deus ao pecado é completamente adequado. Davi ali estava sofrendo, não propriamente a sentença de um juiz hostil, demasiadamente injusto, nada disso. Davi estava sofrendo a disciplina de seu Pai Celestial. E essa disciplina de Deus constituía o ministério do Senhor para ajudar a Davi, conduzindo à restauração, conduzindo à santidade, à plenitude. Cada homem ou mulher ou está debaixo do julgamento de um Deus santo por conta do pecado que nunca foi tomado na cruz, ou então está experimentando a obra disciplinadora das mãos amorosas do Pai Celestial. Não há meio termo, não há uma terceira via. Você está num lado ou você está no outro. Perdão de Deus não é algo barato, banal, fácil. Foi algo muito custoso. O perdão nunca se dá ao custo da justiça, porque a justiça de Deus precisa ser satisfeita e o custo dessa satisfação foi pago no sacrifício do Senhor Jesus Cristo no Calvário. Amém.